Meus irmãos e minhas irmãs, iniciemos essa semana com a meditação da palavra do Evangelho. Iniciemos essa semana pedindo ao Senhor que nos instrua, nos eduque, nos ensine, para que de fato possamos seguir o seu caminho, cumprindo a sua vontade. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. Jesus anuncia sempre. Ele assume a sua missão apostólica e passa de povoado em povoado, lança as sementes do reino. Anunciar é a missão de Jesus, mas anunciar também é missão nossa, pois a missão de Jesus também é missão de cada um de nós. E é o que o Evangelho de hoje nos ajuda a entender, é o que o Evangelho de hoje nos indica. Um Evangelho já bastante conhecido nosso. O Senhor nos diz que nós somos sal, o Senhor nos diz que nós somos luz. Muito embora no Evangelho de hoje nós escutamos apenas a segunda parte do Evangelho. Vós sois a luz do mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, o que este Evangelho tenta nos ensinar é que nós devemos, como sal, como luz principalmente, sermos continuadores da missão de Jesus. Iluminar o mundo, a vida das pessoas, dar sabor à vida dos nossos irmãos e irmãs. Duas coisas desse Evangelho sempre me chamaram a atenção. Uma primeira coisa é o porquê de Jesus escolher exatamente estes elementos, o sal, a luz. Esses dois elementos, eles não servem a si próprios, eles estão sempre a serviço de outras realidades. Ninguém põe um prato de sal e senta na mesa para comer. Ninguém acende uma luz e senta na mesa para ficar olhando para ela. O sal serve para dar sabor aos outros alimentos. A luz serve para iluminar os outros elementos. Esses dois elementos, sal e luz, não estão a serviço de si próprio, mas estão a serviço dos outros. É isso que o cristão deve ser, alguém a serviço. Mas uma segunda coisa me chama a atenção também no Evangelho de hoje, me intriga muito. O verbo é usado no presente. Vocês são o sal, vocês são a luz. Jesus não faz aqui um convite, um chamado, uma proposta a nós fazermos um esforço em corresponder. Não é um convite, vocês venham ser o sal. Pois não é uma proposta, vocês devem ser o sal. Não é um chamado. Nós devemos, nós somos agora, hoje, aqui nesse momento, neste dia, neste onde eu me encontro. Devo ser luz, iluminar a vida dos meus irmãos. A minha palavra, o meu comportamento deve ser luz, porque o Senhor me diz, sou luz. Eu devo ser sal, dar sabor, motivar, atrair as pessoas, aproximá-las de Jesus. Sou o sal. Não é um convite, repito, é uma constatação que o Senhor nos faz. Não é um chamado, é uma afirmação impositiva. Vocês são. Dessa forma, sejam. De fato, vivam como sal, vivam como luz. Iluminem e deem sabor à vida dos demais. Acolhamos as três sementes. Primeira semente, versículo 16. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a sua luz. A palavra de hoje é um verbo. Vamos usar o verbo hoje, iluminar, que nós devemos fazer, ser luz para iluminar a vida de nossos irmãos. Nos interroguemos, como eu tenho sido luz? Como eu tenho iluminado concretamente a vida das pessoas com as quais eu convivo? Em quais momentos eu tenho sido luz para iluminar a vida dos meus irmãos? A todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, o meu bom dia, o meu abraço, a minha bênção e a minha oração por vocês nesta segunda e durante toda esta semana que iniciamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.